Casa Estilo Design na temporada Santos Arquidecor. Bom, decoração, design. Esse é o tema, né, dessas primeiras matérias que a gente tem. Paulo Francischelli, da Vetrosystem. Envidraçamento. Bom, a gente conhece a Vetrosystem pelo envidraçamento de varandas, o fechamento de varandas, não é? Mas parece que não é só isso, não, Paulo? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade, Cláudio. Na verdade é isso mesmo. A Vetrosystem começou suas atividades com o famoso, né, mercado do envidraçamento de sacadas, e varandas e terraços, que é o nosso carro-chefe. Na verdade, o trabalho é bastante árduo, né, porque cada caso é um caso, cada venda tem a sua particularidade, tem o seu detalhe, a expectativa daquele cliente. Então, é muito complexo cada detalhe de cada processo de cada venda, né? Atender expectativas de cada cliente. E essa expertise a gente já tem, porque já são mais de 8 anos nesse segmento. Então, a gente foi se desenvolvendo, né? E o carro-chefe realmente é o envidraçamento das sacadas, das varandas, até porque a tendência de mercado, né? Sim. Hoje em dia, desculpem, as construtoras, mas se lança um apartamento e não tem varanda, para vender não vai ser fácil. Vai ter que ter alguns argumentos muito fortes de venda para poder vender um apartamento que hoje não tem uma varanda, um espaço gourmet, uma churrasqueira, alguma coisa assim. Isso é verdade. É uma virou praticamente uma necessidade e um desejo da maioria das pessoas, né? É aquele desejo de consumo. Eu quero, o meu novo apartamento tem uma varanda, um terraço gourmet, não é? E quase sempre nós vivemos aqui também numa região praiana, né? Temos ventos fortes, não é? Nem sempre essas varandas a gente consegue aproveitar tão bem, não é? Em São Paulo eu percebo muito, morei em São Paulo há muitos anos. São Paulo eu achava mais complicado ainda, né? Eu acabei, em alguns lugares que eu morei, acabava que a varanda ou o terraço usava pouco, né? Porque quer dizer, não se conseguia controlar as intempéries, né? Quer dizer, os ventos mais fortes, então a varanda virava um lugar para acumular coisas, né? Ao invés de usar como se deveria, né? E esse envidraçamento ajuda muito nesse sentido. Hoje, com essa solução que a Vetrosystem disponibiliza para o mercado, você consegue a proteção contra os intempéries. A chuva, o vento, a poeira, a poluição, inclusive a isolação acústica. Te dá um conforto acústico, né? Então são coisas que os clientes acabam percebendo e, na verdade, depois que eles instalam um Vetrosystem na sua varanda, acaba sendo um espaço mais utilizado. Sim, a gente brinca que hoje, pelo custo do metro quadrado de um imóvel, o investimento que se faz instalando um Vetrosystem é insignificante, vamos dizer assim, né? Quer dizer, se amortiza isso rapidamente pelos benefícios que ele te disponibiliza, de poder colocar uma decoração adequada, um piso, um tapete, e aí o projeto de designer e a arquitetura que você achar mais adequado. E fica um ambiente mais gostoso, né? Sem dúvida. Então, realmente, esse é o sucesso desse segmento de mercado, onde a Vetrosystem é pioneira, né? E tem grandes diferenciais que podem ser apontados nesse segmento, né? Daí o resultado do sucesso da empresa, né? Aqui nós temos um pequeno desafio, não é? É um estúdio de TV, portanto precisamos ter um isolamento acústico razoável, não é? E ao mesmo tempo precisamos desse envidraçamento, né? Para dividir um pouco a área. No momento que a gente está gravando, as pessoas podem ver a gravação acontecendo e tal. Essa divisão, na verdade, não é o mesmo padrão que seria usado para um fechamento de um terraço, né? Aqui nós estamos praticamente dividindo o ambiente, não é? Esse é seria uma outra utilização para esse padrão, não? É uma solução que nós estamos disponibilizando aqui, um exemplo bastante interessante, depois se eu tiver a oportunidade de mostrar, porque é uma divisória de ambientes utilizando de vidro. E esse vidro pode ser um vidro incolor, ou pode, hoje, com a utilização de películas decorativas, né, você pode dar todo
decorar. É um tratamento até de design, né? Você decoração pode utilizar mesmo, de decoração, de design para transformar, adequar essa divisória de ambientes de acordo com a sua necessidade. Hoje muito utilizada, né, para você fechar um home theater, para você fechar um terceiro, um quarto dormitório que pode ser reversível, né? Um balcão de cozinha americana, que você tem problema de fritura, de cheiro da fritura. Então, mediante a necessidade de cada consumidor, você pode adaptar o produto a isso. E ele também tem todas as questões, principalmente da isolação acústica, né, que hoje é muito interessante. É muito interessante essa aplicação também das divisórias ambientes com essas tendências dos novos vidros, né? Hoje trabalhamos com vidro temperado, também trabalhamos com vidro laminado, né? O vidro laminado vem com uma tendência muito forte, uma tendência europeia, uma tendência americana da utilização do vidro laminado, porque é considerado um vidro de segurança. Eu ia perguntar qual a diferença hoje do vidro temperado para o vidro laminado. O que nós temos de diferente? Acho que, assim como o nosso telespectador talvez exatamente, isso melhor. É interessante, porque o consumidor precisa conhecer um pouco mais. O vidro temperado é aquele vidro que sofre um choque térmico, né? E ele cria uma certa resistência mecânica a impactos frontais, né? Sempre foi conhecido como um vidro muito resistente, e na verdade é um vidro muito resistente. É muito utilizado nos boxes de vidro, né? E o vidro laminado, apesar de não ter essa característica desse tratamento térmico para ter mais resistência mecânica, ele tem a resistência mecânica necessária para a aplicação, porém com um grande diferencial. Ele é um sanduíche de vidro com uma película no meio. Essa película é chamada de PVB, é o polivinil butyral, fabricado por grandes empresas, né? O que acontece? Num eventual acidente, que só dessa forma que se quebra um vidro desse, né, o vidro quebra e fica no lugar. Então ele quebra. Para o consumidor entender isso facilmente, é o exemplo do automóvel. É o mesmo tipo do utilizado no para-brisa? Exatamente. O vidro dianteiro do carro, do automóvel, que é chamado de para-brisa, ele necessariamente hoje, por norma de segurança, é laminado. Ele quebra e fica inteiro, né? Logicamente, no automóvel, por questões de segurança, em casos extremos, ele joga o vidro para fora. Então é muito comum você ver acidente nas rodovias, você vê aquele vidro inteiro desplacado, jogado para fora. No caso do Vetro System, não, esse vidro ele fica dentro de um caixilho que foi testado, né? Testado em institutos de qualidade, né? Credenciados pelo Inmetro, que testou, você quebrando o vidro, ele continua dentro desse perfil de alumínio. Então ele quebra e fica no lugar. Então, dando um outro exemplo, os guarda-corpos hoje de vidro, por questões de norma, tem que ser vidro laminado. Então o vidro laminado vem com uma força muito grande, que é uma tendência de mercado, né? Antes só se trabalhava com vidro temperado, e agora o vidro laminado está conquistando seu espaço automaticamente pelas suas próprias características, tá? E sendo considerado um vidro de segurança. Uma coisa que eu não te contei ainda, assim, hoje, nesse segmento de vidraçamento de varanas, foi criado um comitê junto à ABNT, onde eu sou membro desse comitê, e nós estamos escrevendo uma norma para normalizar esse produto que é o envidraçamento de varanas. Porque tem muita gente fazendo alguns absurdos por aí. Nós estamos muito preocupados com esse segmento, porque coloca em risco algumas coisas. Imagino às vezes você tem uma estrutura do tamanho que às vezes tem num terraço, alguns terraços muito amplos, e no 30º andar, né, você tem todo um aspecto de segurança. Exatamente. Então nós estamos indo para o caminho que, assim, olha, na hora de escolher uma empresa que faça o seu envidraçamento de segurança, procure saber se essa empresa tem um engenheiro, um arquiteto registrado no CREA que possa te dar a anotação de responsabilidade técnica, que ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está instalando dentro da sua casa, que não vai colocar em risco a sua família e nem a família dos seus vizinhos no seu condomínio. Perfeito. Né? Começa por aí. Então nós vamos criar algumas exigências para que esse mercado seja mais seguro, porque você está trabalhando com fachadas de condomínios, com vidro, né? Então, por trás disso, você tem que ter procedimentos, tem que ter normas, tem que ter garantias. Começa por aí. A empresa tem que ter arquitetos, engenheiros, e que dão formalmente uma ART, anotação de responsabilidade técnica, e por aí vai. E essa norma, aí nós testamos os vidros.
tanto o vidro temperado como o vidro laminado. Aí foram aprovados, mas aí tem questão de espessuras, né, de acordo com a altura do vidro, com a largura do vidro, tem uma espessura mínima a ser utilizada, né? E quando se fala de vidro laminado, a tranquilidade é muito maior, porque hoje mundialmente é reconhecido como vidro de segurança, né? Uma dica do vidro temperado, nos carros também é muito conhecido, quando tem um acidente de carro que fica aqueles caquinhos de vidros pequenininhos, então o vidro temperado, quando ele quebra, fica em pequenos fragmentos. Até isso é normalizado. Quantos fragmentos ele tem por centímetro quadrado, para saber se o processo de tempo, porque é umas coisas bem técnicas, né? Por isso, assim, antes de envidraçar a sua varanda, tome os devidos cuidados, vê quem está por trás do serviço que você está contratando, né? Para você ter todas as garantias de segurança. É isso aí. Vetrosystem, com Paulo Francischelli. Oportunidade de conhecer melhor, né? E, claro, trabalhar a segurança. Mas principalmente saber que nós podemos abrir, né, os nossos horizontes, né? Mesmo que eles estejam fechados, protegidos das intempéries da natureza. O slogan da Vetrosystem é Vetrosystem, visão sem limites. É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, boa noite. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Florence. Experience of Joy. Novo Antigo Movelaria. Há mais de 34 anos desenvolvendo projetos exclusivos nos moldes do Liceu de Artes e Ofícios. O móvel é novo, mas a técnica tradicional, garantindo elegância, requinte e design perfeitos. Novo Antigo Movelaria. Móveis sem igual. Estilo, se tem ou não. Das Marias, uma questão de estilo. Ok. Fala pra mim, o que você tá vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora, tô na ótica. Técnica, estética, qualidade e ética, só a Dona Ótica tem. Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Bem-vindo a uma nova era, onde a beleza vira conforto e segurança. Transforma o homem, que controla a chuva, é soberano sobre os ventos e tem visão sem limites. Uma época para inovar com a tecnologia e às vezes apenas com um pequeno gesto. Vetrosystem, visão sem limites. Ligue.